Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe 10 dicas para quem trabalha em casa. Serve tanto para home office ou para quem é dona de casa mesmo, né? Para quem cuida da casa. Então são dicas que eu uso na minha rotina. E aí vocês podem me perguntar, Ana, mas você não tem o Cantinho Apenas Ana, que é onde você grava seus vídeos, inclusive é onde eu estou aqui agora gravando. Então, gente, a questão é a seguinte, aqui eu venho muito para gravar, né? Fazer uma rotina, né? Uma diária de gravação. Eu venho para cá e uso o espaço mais como um estúdio de gravação e não tanto como um escritório. Quando eu tenho que trabalhar no computador, normalmente eu trabalho em casa. Então eu continuo aí com o home office. E tem várias dicas, várias coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo que me ajudam muito. Então se você acha que o seu dia não tá sendo tão produtivo ou que você não tá conseguindo se organizar direito, fica aqui até o final que eu acho que vai te ajudar, tá bom? Então, vamos lá! A primeira dica é, saiba definir prioridades. Eu acho que definir prioridades, saber o que a gente realmente tem que fazer, o que é realmente importante para nossa vida, para o nosso trabalho, faz toda a diferença. Muitas vezes a gente anota um monte de coisa que tem para fazer, acaba tirando as coisas que são as prioridades, sabe? A gente acaba fazendo outras coisas que a gente nem precisava tanto fazer, que às vezes nem cabe a nós, e aí a gente perde muito tempo e não faz realmente o que tinha que fazer, o que é do seu dever, sabe? Se você tem dificuldade de ter na sua mente quais são as prioridades, quando você for fazer uma listinha ali, se organizar na sua agenda, não sei, você coloca as prioridades sempre no início ou marca elas com alguma cor diferente. E não só de tarefas, mas tudo na vida, né? Tudo é prioridade. Então quando você começa a lembrar disso e ter sempre isso em mente, faz muita diferença. Principalmente porque assim, às vezes chega no final do dia e você não conseguiu fazer tudo que você tinha preparado, se organizado pra fazer. Mas se você fez o que era importante, o que era realmente a prioridade ali da sua vida, do seu trabalho, chega no final do dia você tá com uma sensação de dever cumprido, né? De quem fez o que tinha que fazer. Eu percebo isso muito na prática, assim, na minha vida, na minha rotina, então façam e me contem depois. A segunda dica é organize-se. Você precisa se organizar, mas aí vai ser da forma que você achar melhor. Você pode usar uma agenda, né, um papel mesmo, ou só uma folha ali de rascunho, ou algum aplicativo, ou o seu computador, ou talvez você nem precise de nada disso, você consiga colocar as coisas aí na sua cabeça, mas é importante você se organizar, você ter uma visão do que você fez, o que você vai fazer, o que ainda precisa ser feito, enfim, e colocar as coisas no lugar. Isso também vai muito de acordo com a sua personalidade, com o seu temperamento, enfim, mas eu sou muito assim, eu gosto das coisas organizadinhas, sabe? Eu gosto muito de ter uma agenda, de fazer metas. Essa é a minha personalidade, eu funciono assim. Então você vai ver como que vai funcionar pra você também. E organização não tem nada a ver com separar as coisas por cores, tudo muito bem etiquetado, tudo muito limpinho, organizadinho. Organização não tem a ver com isso, tem a ver com a forma que você consegue lidar e tomar as rédeas ali da sua vida, do seu trabalho. Então, pra quem trabalha com home office, a dica é você colocar ali na sua mesa de trabalho coisas visíveis, né, que vão te ajudar na sua organização. Você colocar ali o mapa da sua semana, né, colocar ali os dias da semana, as coisas que você tem pra fazer, que você precisa fazer. Então colocar um calendário, colocar um bloquinho de notas, um post-it, enfim, coisinhas assim te ajudam muito a ter uma visão, assim, a você bater o olho e saber o que você tem que fazer. A terceira dica é estabeleça pausas. Eu sei que muitas vezes pra gente que trabalha com home office, a gente quer trabalhar o tempo inteiro. Às vezes a gente esquece até de parar pra comer, parar pra dar uma respirada, pra ter ali um momento de descanso, de descontração, porque pensa, numa empresa, tem ali aquele momento do intervalo, né, de você conversar com outra pessoa e às vezes quando você tá sozinho em casa, você não para e fica ali o tempo inteiro. Então faz bem, às vezes, você fazer uma pausa, tomar um café, parar ali um pouquinho, conversar com alguém ali na sua casa. Isso faz bem também, então estabeleça essas pausas. Uma dica dentro dessa dica é a técnica Pomodoro. Eu sei que muita gente não se dá bem com essa técnica, mas eu vejo muita gente que dá super certo também. Nem sempre eu uso ela, eu uso mais quando eu tenho que focar muito em uma coisa, que basicamente é você trabalhar 25 minutos e descansar 5. E aí você tem que ser muito fiel nesse tempo, né? Você coloca ali no timer do seu celular e não mexe com mais nada, né? Nesses 25 minutos você vai focar naquilo que você tem que focar, trabalhar, sei lá, editar alguma coisa, editar algum vídeo, preparar, responder algum e-mail, sei lá. Vai ficar focada nisso e depois, nesses 5 minutos, você vai parar total o seu trabalho e relaxar, mexer no celular, descansar, fazer alguma coisa que você gosta, enfim. A quarta dica é ter um ambiente de trabalho agradável e organizado. Essa dica é uma dica que tem muito a ver comigo também. Quando eu entro ali no meu quarto e a minha mesa de trabalho tá mais desorganizada, tem muita coisa, muita informação ao redor, eu não consigo focar muito bem. E muitas pessoas também são assim. Então uma dica é ali no início do dia você dar uma organizada na sua mesa, ou no final do dia, não sei como é melhor pra você, mas tenta dar uma organizada no ambiente, colocar as coisas ali que você precisa mais perto, as que você não vai usar você guarda. E a decoração também influencia muito. Eu não tô querendo dizer que você tem que ter um home office
office, nossa, super decorado, com coisinhas fofas. Não, não é isso, mas só ter ali alguma coisa que te inspire, alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te motiva no seu trabalho, enfim, vai ajudar bastante, sabe? Então, tenta organizar um ambiente que seja confortável também, que não vai ter muita distração, que não vai ter coisas ali que vão chamar sua atenção o tempo inteiro. A quinta dica é você se arrumar e colocar uma roupa aí de trabalho mesmo, sabe? Muitas vezes quando a gente tá trabalhando em casa e tá de pijama, não ajuda muita coisa. O nosso corpo entende que a gente ainda não acordou, que a gente tem que dormir. Então, você ali se arrumar, às vezes prender o seu cabelo ali de um jeito que você gosta, colocar uma roupa, gente, não precisa ser nada demais. Essa luz aqui tá mudando toda hora. Então, você colocar ali uma roupa de trabalho, né, às vezes uma calça, até mesmo um sapato, né, assim, já ajuda muito a você ficar mais estimulada, assim, mais motivada, sabe, pra estar ali realmente trabalhando. Então, eu vejo que pra mim é algo que faz diferença. Como eu falei, nada demais, se eu vou ficar só em casa, não me arrumo aqui como eu estou aqui agora gravando pra vocês. Mas eu troco, assim, de roupa, prendo meu cabelo de um jeito que fica ali confortável, pra eu realmente entender que, opa, peraí, agora é hora de trabalhar. A sexta dica é ter um copo de água sempre por perto, porque quando a gente tá ali na nossa mesa de trabalho em casa, a gente fica tão focada que a gente esquece de ir lá tomar água, né, ficar indo toda hora. Então eu gosto de deixar uma garrafa d'água, um copo d'água, alguma coisa ali sempre por perto. A sétima dica é a seguinte, assim, gente, essa dica pra mim, ela faz muita diferença. Quando eu não faço isso, eu vou dormir meio pensativa, assim, que é quando você encerrar o seu dia de trabalho, você já deixar mais ou menos planejado o seu dia de amanhã. Não tô falando que você precisa, nossa, né, deixar ali tudo muito bem formatado, o que você vai fazer amanhã. Não, é só ter mais ou menos uma prévia, né, anotar ali mais ou menos o que você vai fazer no dia seguinte. E assim, gente, essa é uma dica que não é uma obrigação, não precisa ser algo ali também muito formatado, algo muito certinho. Mas é uma dica legal pra quem tem muitas coisas pra fazer durante a semana. Por exemplo, se você tem muitas pendências pra resolver durante a semana, é óbvio que você não vai conseguir resolver tudo num dia. Então, quando você vai ali no final do dia vendo o que é que deu certo e o que é que não deu, você já vai tendo uma noção do que você vai conseguir fazer amanhã. Então, eu gosto de ir fazendo isso, sabe? Pra mim, funciona muito. Por exemplo, o meu trabalho é algo que, assim, eu tenho que fazer um roteiro pra um vídeo, depois eu tenho que gravar um vídeo, vem a edição do vídeo, depois vem a miniatura. Então, são várias etapas, né? Várias coisinhas que, se eu não organizar dessa forma, eu me perco. Mas pode ser que o seu trabalho não precise, né? Você, às vezes, vai chegar ali no seu trabalho e na hora você vai já saber o que você precisa fazer, não precisa ficar se organizando no dia anterior. Dependendo do seu trabalho, pode ser que essa dica mude muito a sua rotina e a sua produtividade aí. Fora que eu durmo com uma sensação, assim, mais tranquila, sabe? Porque eu já sei o que é que eu vou fazer amanhã. E outra coisa, dentro dessa dica que eu tenho exercitado muito ultimamente, assim, nessa fase da minha vida, no final do dia, olhar para as coisas que eu já fiz e deixar vir, assim, um sentimento de gratidão, sabe? Pelo que passou, pelo que eu consegui fazer. Mesmo sabendo que algumas coisas não deram certo, mas que foi como tinha que ser, sabe? Que eu me esforcei. Então isso tem funcionado dessa forma também pra mim. A oitava dica é: faça exercícios físicos. Eu não quero dar uma de chata aqui. Nossa, peraí. Opa! Eu não quero ser chata, não quero ser igual aquelas pessoas que ficam falando você tem que se exercitar, você não pode ser sedentário. Não, eu só vou falar aqui a mais pura verdade. Que assim, gente, pra mim o exercício físico fez muita diferença. Porque se você ficar parada ali 24 horas por dia, né, sem se exercitar, sua rotina fica mais devagar, sabe? Então o exercício físico te dá mais ânimo, te dá mais motivação, você vai ter um sono melhor. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica muito parada e aí chega no final do dia, a hora que você vai dormir, você tá cansada, né? Sua mente tá cansada, mas o seu corpo não gastou nenhuma energia. E aí parece que você fica meio inquieta ali durante a noite. Então o exercício físico ajuda muito a você relaxar ali mais na hora de dormir, ter uma noite de sono melhor. Fora, né, todas as outras questões relacionadas à saúde, que o exercício físico é super importante, enfim. E também te ajuda a ter mais disciplina. Porque no trabalho a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ser fiel no horário, a gente precisa se comprometer ali com o que tem que fazer. E o exercício físico ajuda muito com isso, né? Você ter ali algo pra fazer, algo que não é muito legal, a gente sabe, né? Tem quem gosta de fazer exercício físico, tem quem ama fazer. Mas no meu caso eu faço assim porque precisa mesmo, pela minha saúde, enfim. Acaba que esse esforço que eu faço, ficar ali 1 hora na academia fazendo exercício, me ajuda também a ser mais fiel, a ter mais disciplina em outras coisas na minha vida, inclusive no trabalho. Nona dica: saiba dividir o que é o seu trabalho e o que é a sua vida pessoal. Pra gente que trabalha home office, acaba misturando tudo, né? Eu falo isso tanto em relação à rotina, a fazeres, né? A você saber, não, pera, agora eu já trabalhei, agora essa daqui é uma atividade de lazer, é um hobby, minha vida social, beleza, você tem que saber dividir. Tanto a questão, assim, psicológica também, né? Às vezes eu vou falar algo que acontece muito comigo e que eu tô percebendo muito agora, né? Numa fase, assim, que eu tô passando na minha vida. Que muitas vezes eu misturo quem eu sou com o meu trabalho. E eu começo a achar que o meu trabalho é tudo que eu sou.
Então, quando acontece algum erro ali no trabalho, alguma coisa que não deu certo, eu começo a me culpar achando que eu sou um problema, que eu errei, sabe? Eu levo muito pro lado pessoal. Então, tomem cuidado também, né, pra quem trabalha em casa, pra quem tem esse trabalho que é mais, assim, flexível, né, no caso que você faz a sua rotina, pra não começar a levar tudo pro seu lado pessoal e também não saber dividir as tarefas, dividir a sua vida pessoal com a do trabalho. A 10ª dica é entender que o seu trabalho é como qualquer outro. Como eu tava falando, numa empresa, né, você tem obrigações, você tem ali a sua rotina, e é claro que é maravilhoso você fazer a sua própria rotina e você poder ser flexível, porque, né, vai conseguir se organizar, você vai ser sua própria chefe, digamos assim. Mas você tem que entender que é um trabalho como qualquer outro, então a disciplina também faz toda a diferença, né? Enfim, como eu falei, essas dicas servem tanto pra quem trabalha com home office, enfim, tanto pra quem é dona de casa, né, pra quem cuida da casa, dos afazeres da casa. Então, você tem que entender que você tem que ser fiel ali naquilo que você for fazer, sabe? E se dedicar, por mais que não tenha uma pessoa ali pra estar te cobrando, pra estar revisando o que você vai fazer, mas sempre dar o seu melhor, se dedicar, colocar amor em tudo que você for fazer, porque esses dias eu li uma frase de São José Maria Escrivá, que ele fala mais ou menos assim, eu não lembro ao certo como é a frase, nem como são as palavras, mas ele dizia que tudo, por menor que seja, né, seja uma coisa pequena, se você faz com amor, se você deposita amor, ela se torna uma coisa grande. Então, comece a fazer isso no seu trabalho também, você vai ver que vai fazer muita diferença. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, de bate-papo, dando dicas, me contem aqui nos comentários. E uma coisa, eu quero te convidar a conhecer o meu e-book Força na Transição Capilar, que é, gente, maravilhoso. É como eu falo com vocês, esse e-book é um baú cheio de tesouros. Então, se você já passou pela transição capilar, se você está em transição capilar, ou se você pensa em passar, você precisa ter esse e-book. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. É isso, tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!